Olá, meu nome é Ednei, eu sou da CrimpServe e esse é o canal Quero Saber Isso. Hoje a gente vai falar sobre instalações elétricas prediais. Vamos falar pelo primeiro tópico sobre instalações em prédios antigos. Muitas das instalações em prédios antigos nós temos um problema de fase, alimentação desses apartamentos. Então você vai ter aí um problema na sua casa. Como eu já tive num cliente, ele falou: Ednei, olha só, eu comprei um ar-condicionado 220 e esse ar-condicionado não vou conseguir ligar ele na minha casa. Aí eu andei pesquisando na internet e tudo mais, eu vi que se eu colocar um transformador 220, eu vou ter essa instalação resolvida. Eu falei para ele, ó, com certeza você vai ter essa instalação resolvida. Só que a gente vai ter que fazer algumas coisas diferentes. Então eu vi um ar-condicionado de 9.000 BTUs e eu vi um transformador de 3 kVA. Aí eu cheguei e falei para ele, ó, 3 kVA, cara, não é legal. Para 9.000 BTUs eu aconselho o de 5 kVA. Por quê? Porque o de 3 kVA ou 3.000 VA, ele acaba gerando um aquecimento durante o funcionamento. Mas sempre antes, cara, quando um cliente me procura e ele tem esse problema de sistema monofásico e tem algum equipamento 220 bifásico, eu falo com eles o seguinte: como que você vai utilizar esse equipamento? É necessário a gente fazer essa investigação. Por quê? Porque a energia elétrica, inclusive eu vou estar escrevendo um e-book sobre exatamente isso, como que a energia elétrica se comporta de acordo com tais equipamentos. Por que gera aquecimento, por que o disjuntor desarma, por que a energia acaba acontecendo isso, porque as pessoas não sabem como é que a energia elétrica funciona, entendeu? E acabam fazendo determinadas coisas que podem gerar até um incêndio dentro da casa. Então, e aí ele falou assim para mim: Ednei, mas eu tenho um ar-condicionado 9.000 BTUs só e eu vou utilizar só para dormir. Aí eu falei: você dorme o quê? De 7 a 8 horas por dia, certo? Certo. Então você vai ficar 8 horas com o transformador em funcionamento. Se você comprar um de 3 kVA, esse transformador vai acabar gerando um excesso de temperatura. Essa temperatura é transmitida pela fiação e acaba desarmando o disjuntor lá no quadro. Então, eu não aconselho você comprar o transformador de 3 kVA, porque você, no meio da noite, vai ter o seu circuito desarmado, o seu ar-condicionado vai parar de funcionar. E aí você vai ligar para mim e vai falar: pô, Ednei, meu ar-condicionado está toda hora desarmando, eu não sei o que é. Pode ter certeza, é o transformador que você subdimensionou, tá ok? A partir de 5 kVA, você já consegue trabalhar com7 de 9.000 BTUs tranquilamente, tá ok? No período de sono, que é de 7 a 8 horas, durante a noite. Ednei, eu não sou assim, esse ar-condicionado está na minha sala, eu vou utilizar quase todo dia, entendeu? De 12 a 14 horas por dia. Sendo assim, eu aconselho a você colocar um de 7 a 12 kVA. Por quê? Porque é pelo mesmo princípio, eu vou utilizar ele bastante. Se eu for utilizar ele bastante, esse aquecimento pode gerar o desarme do equipamento no meio do seu funcionamento. E aí eu não quero que isso aconteça na sua casa, entendeu? Então você pode pegar essa dica, entra lá no nosso site, dá uma olhada lá no e-book, você vai ver, cara, que ele vai estar muito bem explicado, ele vai estar dizendo exatamente sobre isso. Eu vou colocar alguns cálculos simples para você ver como é que você pode dimensionar o seu ar-condicionado, o seu transformador de acordo com o seu ar-condicionado e de acordo com o tempo de uso do seu ar-condicionado. Sempre são esses três fatores que vão determinar isso, tá ok? Matamos o sistema monofásico, tá ok? Então vamos lá, vamos para o sistema bifásico. Então, quando você tem um sistema bifásico, aí existe um problema muito comum e interessante que acontece nos meus clientes, que é o quê?
Quando eu vou na casa do cliente e vou fazer a instalação, observo que o quadro dele é pequeno, que o quadro dele é menor, ao ponto de não caber mais nenhum disjuntor no quadro. E aí, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai colocar uma ligação direta, a gente vai colocar uma ligação com o disjuntor lá perto do equipamento. Essas duas possibilidades são possibilidades reais. A primeira eu não recomendo, ligação direta. Por quê? Primeiro porque o equipamento lá ele vai estar desprotegido. Em caso de alguma pane, algum curto, alguma descarga atmosférica, o ar-condicionado vai estar vulnerável a receber isso aí. É bom sempre ter um disjuntor onde ele também faz um sistemazinho pequeno de proteção, tá ok? Então é interessante a gente ter esse disjuntor lá no quadro, mas Ednei, não tem espaço. Quando isso acontece, você vai ter que redimensionar alguns disjuntores que estão lá e você vai ter que compartilhar a saída desses disjuntores. Primeiro, redimensionar de acordo com a sua potência e utilização na faixa de amperagem, tá ok? Então a amperagem que vai chegar naquele disjuntor tem que estar compatível com o próprio disjuntor. E aí você faz essa alteração e compartilha essa saída, tá ok? Mas é interessante também a gente observar os circuitos que estão ligados de acordo com os disjuntores. Ah, pô, Ednei, por que isso, cara? Pô, tanto detalhe? Não é isso não. Atenção aqui. Você tem que prestar bem atenção com quais são os circuitos que estão jogados nessas pernas. Pernas? O que é isso? Você está falando de gente? Não. Se lembra que eu falei que o sistema é bifásico? Então são duas pernas de 110. Só que na maioria das casas, os equipamentos eletrodomésticos não são todos eles 220, salvo as regiões onde a gente tem aí já alimentação 220 direto, como é no sul, como é no nordeste, tá ok? Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, a alimentação é 110. Então vamos lá pro exemplo mais comum. Então eu tenho duas pernas de 110. Essas duas pernas de 110, elas têm que ser distribuídas de igual forma. Por exemplo, eu não vou colocar chuveiro, geladeira e micro-ondas numa perna só. Eu tenho que distribuir entre elas. Essa distribuição ela tem que estar equilibrada, entendeu? Para você estar distribuindo o seu ar-condicionado de forma equilibrada, tá bom? Então você tem que observar isso. Por quê? Porque pode acontecer da instalação não estar equilibrada. E quando você colocar a ligação do ar-condicionado, vai acontecer que uma das pernas, uma das fases, vão sobreaquecer porque elas estão com um consumo extremamente alto e vai acabar gerando desarme apenas daquele disjuntor. E aí você vai parar o funcionamento do ar-condicionado e você não vai entender o que está acontecendo. Nesse caso, alguns casos, é até perigoso você podendo danificar o seu ar-condicionado. Então verifica isso, toma conta, cuidado com isso, tá ok? Em casos de situação de instalação trifásica, que são os apartamentos mais novos, são instalações mais novas e recentes, você só tem que tomar cuidado com a distribuição das três fases que possuem o apartamento. Por quê? Porque acontece sim, como por exemplo, eu tenho um cliente que eu fui atender lá em Niterói, Rio de Janeiro, e eu chegando lá, uma parte do apartamento dele parou de funcionar. E aí eu fiquei sabendo que houve uma sobrecarga no disjuntor. E aí eu fui fazer a investigação. Quando eu cheguei, comecei a fazer a leitura do quadro, quais eram os circuitos que estavam imputados em cada dessas fases. Aí eu descobri que ele tinha uma sequência de eletrodomésticos de alto consumo numa mesma fase. Foi o que aconteceu, gerando um aquecimento no disjuntor e acabou queimando o quadro dele, 3 disjuntores. Graças a Deus, eram equipamentos de alta qualidade, com supração de chamas e tudo mais,
com circuitos anti-chamas, cabos anti-chamas, e acabou que não se propagou muito, eu só tive que trocar algumas peças. Mas fica muito cuidado com isso, atenção nesse detalhe, tá ok? Dá uma olhadinha lá no e-book que eu tô colocando aqui para vocês. Ednei, eu tô com muita dificuldade, não tô conseguindo entender e fazer a instalação. Você pode estar entrando nesse link aqui, você vai ter acesso a um curso online muito bom, cara, que eu recomendo, e você pode estar fazendo esse curso e você vai ficar apto a fazer a sua instalação. Ah, Ednei, eu sou uma das pessoas que quero ingressar no mercado, cheguei agora e tudo mais, e eu queria aprender isso. Entra nesse curso também, faça esse curso online, e aí, à medida que o tempo vai passando, sua experiência vai aumentando, você vai ser um técnico nota 10, tá ok? Foi um prazer estar com vocês. Dá um joinha pra gente, dá uma curtida aqui no nosso canal, fique atento, a gente vai estar postando aí várias dicas para vocês. A gente vai também estar sorteando algumas limpezas grátis, alguns bônus, alguns materiais para os técnicos. Fique atento no nosso canal. Até mais, até breve. Tchau, tchau.